Boa noite. É um prazer muito grande estarmos novamente aqui nessa noite. Embora as dificuldades, né, como a gente vem acompanhando, sejam grandes, mas eu sempre considero que esses momentos são oásis nas nossas vidas, né? Um momento para a gente restaurar as energias, se refazer, se fortalecer, para que a gente possa estar seguindo em frente. A gente vai ler do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico, Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Eu vou pedir para a Lucimar fazer a nossa prece. Boa noite a todos. É com muita gratidão que a gente se encontra aqui hoje. E pedimos a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, a Jesus, nosso mestre e amigo, a todos os nossos amigos protetores. Agradecemos aos nossos companheiros que se predispõem a nos auxiliar no nosso dia a dia, nesse momento de tão grande conturbação que a humanidade inteira passa. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós estamos passando por dificuldades e viemos pedir o consolo, a ajuda, o apoio, e que nós possamos ter
nos nossos corações a coragem, a vontade, a fé, que auxilie no pensamento positivo de toda a humanidade, começando por nós mesmos, mas nos estendendo aos outros lares, aos outros grupos, para que possamos fazer valer a nossa existência aqui na Terra, fazer valer os ensinamentos de Jesus, e que possamos viver esse momento com mais dignidade, com mais verdade e bastante empáticos com a dor do outro. Se conosco, Jesus, abençoa essa nossa noite, a nossa conversa fraterna, a nossa troca de ideias, seja o alimento dos nossos corações nessa noite, Jesus. Assim seja. Boa noite mais uma vez, queridos amigos. A gente estava conversando com a Karina, que todo ano, no início, né, logo no primeiro trimestre, a gente faz uma capacitação para os educadores espíritas de infância, juventude, trabalho com família. E nós estávamos alinhavando, né, nossas ideias, criamos um grupo no Zap e fazíamos isso com a Karina no início de 2020, para o encontro no dia 28 de março, para os educadores espíritas. E aí vem a situação da pandemia, e a nossa companheira não pôde vir, né? Porque logo no início de março, na primeira quinzena ainda, né, vivíamos toda aquela situação. Mas hoje ela está conosco para um assunto que acredito que ela vai ter muito a contribuir conosco, porque a Karina é muito envolvida com o trabalho da infância, juventude, família, na casa espírita que ela frequenta, que ela participa, que trabalha, e também na coordenação da família no CERJ. A gente tem tido até algumas oportunidades de estarmos juntos nos trabalhos que o CERJ desenvolve com relação a isso. Então, é com muita alegria que nós estamos recebendo a Karina. Ela está dizendo que ela está em Campos, quer dizer, está na região norte fluminense, e nós, com o calorzinho do norte, estamos recebendo-a nesse momento para um assunto que é delicado, um assunto que a gente precisa conversar sobre ele, a questão do luto nos tempos de pandemia, e acho que a Karina tem um jeitinho, né, gostoso da gente olhar, além de ter a visão espírita, tem a visão da psicologia. Eu acho que o diálogo desses dois campos do conhecimento, né, com certeza vai contribuir muito para que a nossa conversa seja muito proveitosa. E, como sempre, pessoal, vai ter um tempo de exposição, a Karina pensou em uns 30 minutos, e depois a questão das perguntas, que vocês podem fazer pelo chat, ou também podem fazer levantando a mão aí e fazendo a sua pergunta. Eu acredito que é um tema que tem mexido com as nossas cabeças. Então, vamos fazer as perguntas que forem oportunas nesse momento. Bem-vinda, Karina. Boa noite, meus queridos. Eu realmente estou me sentindo aí em Campos porque nós estamos unidos em pensamento. Estamos vibrando numa mesma sintonia. E essa pandemia está nos ajudando a pensar como espírito imortal, né? Que é a gente estar junto em união de pensamentos, de sentimentos, independente de onde nós estivermos fisicamente. E tem acontecido uma experiência muito interessante nesses trabalhos online, é nós percebermos a atuação da espiritualidade. Algumas vezes eu me programo para fazer. No meio Fechou do o som. caminho. Voltei. Acontece.
No meio do caminho, eu penso em fazer um estudo, e no meio do caminho, às vezes, a gente muda a direção do estudo e a gente percebe que tem uma atuação espiritual. Porque os espíritos não deixam de trabalhar, eles não deixam de ir às nossas casas, não deixam de nos orientar. Essa é uma lição importantíssima. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do luto, essa questão da desencarnação, que é um tema que está muito presente. Eu digo que eu adoro que as pessoas conversem comigo. Então, quer dizer que depois que eu fizer aí uma exposição geral, vocês podem perguntar à vontade, né? Porque a gente está junto. Então, vamos lá. Trouxe aqui aquele slide bonitinho, tá? Acho que já estão vendo aí, né? Então, ele fala, a gente vai falar um pouco desse luto. Mas antes da gente falar um pouco em luto, nesse tempo de pandemia, eu trouxe aqui uma mensagem curta da Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, que é um convite. Pensa em termos de vida eterna. Olha, a gente tem que pensar que é espírito imortal, né? Ser convocados a pensar que este momento que nós estamos vivendo é apenas uma existência. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então, no Joana de Ângeles, numa mensagem simples, fala para a gente deve lembrar que a gente é espírito imortal, que a morte nada mais é do que a destruição do corpo físico, o espírito continua vivendo. E é interessante que tem a palavra aqui se libertar. A gente entender que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? E a Joana ainda diz assim, olha, considera que a tua desencarnação vai chegar, porque a gente tem o hábito de nem falar muito nesse assunto, né? Hoje eu estava me lembrei da minha mãe. Minha mãe, ela diz assim, Carina, eu já fiz um acordo com o Papai do Céu. Quando eu estava aos 60 anos, eu bati um papo com ele e falei, olha, me dá até os 65, tá? Ele atendeu. Aí eu falei, e aí? E aí, quando eu cheguei aos 65, eu renovei o contrato, pedi até 70. Eu falei, agora com 70, agora eu já bati outro papo e pedi até 75. Eu falei, você tá esperta, hein? Então, a gente não tem o hábito de conversar sobre desencarnação, a gente não tem hábito. Então, às vezes, a morte vira um tabu. E por ser algo que pouco se conversa, quando ela vem, a gente fica muito assustado, né? O Espiritismo já traz algo muito bom para a gente, que é essa ideia de que a morte apenas destrói o corpo. E faz a gente começar a conversar sobre isso. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre essa proposta de um luto. Gente, o que é luto? Todo mundo fala, né? Tem que superar o luto, tem que passar pelo luto. Luto é o quê? O sentimento de uma tristeza muito grande por alguma coisa que a gente perdeu. É uma perda significativa, normalmente a morte de alguém, tá? Quanto maior for o meu apego, que pode ser uma pessoa, pode ser um animal, muita gente sofre, aquele cachorro que a gente ama, aquele gato faleceu, então há uma dor. Há também lutos por um status social, a pessoa perdeu dinheiro, então ela sofre. Há um luto porque o meu filho casou e agora eu estou sozinha em casa. Então o luto ele é relacionado a eu perdi algo que eu tinha. Tá? Só para a gente entender que o luto não está ligado só à desencarnação ou à morte de uma pessoa querida. Mas hoje a gente vai trabalhar com esse luto
que é aquela pessoa querida que desencarnou. E a vivência do luto, ela não é igual nos diferentes países. Mas aí a gente pensa assim, poxa, espírita tem luto, gente? Eu sei que a morte não existe, eu sei que apenas o corpo se destrói, eu sou um espírito imortal. Tem, mas existe uma tristeza que mesmo eu entendendo isso, a tristeza que eu sinto é que a pessoa não está mais fisicamente do meu lado. Então há um momento que eu fico triste. Então a primeira ideia que a gente precisa pensar é que é normal ficar triste porque alguém desencarnou, mesmo que eu seja espírita. Isso já nos ajuda, porque algumas vezes assim, você não pode chorar, pode sim. Tá tudo certo, né? E aí umas questões interessantes também para a gente pensar. Não existe um luto padrão, um tempo padrão. Não dá para dizer assim, quanto tempo demora o luto do Francisco? O do Francisco é 3 meses, a da Isa 5, a da Joísa 2 anos. Porque esse luto ele está muito relacionado ao grau de proximidade com a perda. Então, às vezes, desencarnou uma pessoa que eu acho ela legal, mas é um colega de trabalho sem grande vínculo afetivo. Outra coisa é desencarnar um companheiro ou uma mãe que eu tenho um vínculo afetivo muito forte. Esse luto ele é maior. E por que a gente está falando isso? Porque nós não devemos achar que a pessoa tem que resolver o luto dela rapidinho. O luto dela está demorando muito. Porque cada um tem seu tempo. Esse respeito já é muito importante, então não dá para cronometrar, né? Então, é claro que existem semelhanças entre o meu luto e o outro. Nós, às vezes, sofremos, nós temos muitas coisas parecidas uns com os outros, mas o luto não é igualzinho. Então, o luto é um processo complexo, tá? O tempo de duração está relacionado diretamente a esse vínculo, a essa perda. E aí, olha que interessante. Uma vez eu fiquei pensando assim, por que Kardec tem lá no Livro dos Espíritos desencarnação? Fica falando logo morte, não fala logo morte? Hein? Fiquei pensando se era por que se usava tanto essa palavra? E aí resolvi procurar no dicionário. É muito interessante que os novos dicionários já trazem a palavra desencarnação. E existe a palavra morte. Se procurar no dicionário, morte é fim da vida, cessação definitiva da vida para o ser humano. E se a gente procurar a palavra desencarnação, é um abandono do corpo físico pela alma ou pelo espírito. Gente, isso é muito diferente. Porque não há um fim da vida, há uma saída do corpo físico para esse mundo espiritual. Então é por isso que nós, espíritas, falamos desencarnação. Porque acreditamos. Se a gente quiser falar morte, também pode, mas aí a gente fala morte do corpo. Morte do corpo físico. Mas como a gente gosta de abreviar nessa história de falar morte, ainda fala morte do corpo, então a gente fala desencarnação. Então, parece que não, mas essa mudança faz totalmente sentido, por isso que nós não morremos, nós desencarnamos. Então, a gente já começou a falar um pouco que eu tenho que respeitar a dor do outro. A pessoa me ligou hoje, exatamente hoje, no dia desse estudo, minha colega de trabalho diz assim, Karina desencarnou o marido de uma amiga minha, essa minha amiga é como se fosse uma irmã, e eu estou chorando muito. E ela chorou. Então eu falei, então senta aqui. Então fala dessa sua amiga, fala da dor que você está sentindo. A gente poderia dizer, olha, não fala não, você está no lugar de trabalho, fica quieta. Mas aí a gente não estaria acolhendo. Ela chorou, falou bastante da tristeza dela, e aí ela falou, eu não posso vê-la porque a desencarnação do marido foi Covid, ela pode estar infectada, e como é que eu fico? Aí eu falei, então faz uma videochamada. Mas e se ela não quiser me atender?
fala para ela que você está junto quando ela precisar. Porque ela terá a sensação de que você está do lado. Então, é muito importante que a gente use os recursos que a gente tem. Muitas vezes a gente não resolve o problema do outro, mas poder dizer assim, ó, conta comigo. Se você precisar, você me liga, já é um recurso de apoio. Estamos lidando por uma fase evolutiva do nosso planeta, onde realmente estão tendo muitas desencarnações. Desencarnações de pessoas jovens, desencarnações de pessoas que não estavam doentes. E isso é um impacto para nós emocional, sim. Que a gente sabe que todo este processo que está acontecendo faz parte de uma evolução do planeta? Sim. Jesus é o governador, e eu falo que Jesus é o governador que está sempre ativo. Ele não tira férias, não é deposto. Porque é governador perfeito espiritual, então, ó, esse aí a gente está tranquilo. Mas nesse processo de evolução, a Terra passa por uma aprovação coletiva. Para uma aprovação coletiva, necessário é o progresso. Só que essa aprovação coletiva tem muitas desencarnações. E a desencarnação nos impacta sim. Né? Como? Então a gente precisa, no primeiro momento, ter um respeito pela dor do outro e respeitar a gente também. Eu me lembro, gente, quando eu fiz esse estudo, eu estava pensando que eu não tinha tido na minha vida uma desencarnação próxima. Então eu falava assim, né, de desencarnação com uma tranquilidade, até que uma pessoa muito querida desencarnou. E eu chorei, com a beleza. E aí fiquei pensando assim, mas você é espírita? E aí eu entendi, pois é, mas você está sentindo falta dessa pessoa querida que estava do teu lado. E aí a gente entende que isso faz parte. E se a gente ficar se massacrando porque está chorando, esse luto fica sendo mais difícil. Então, assim, chorei, senti e tudo bem. Essa minha amiga, depois de um abraço, um carinho de toda a equipe, ela tomou sua água e falou assim: não vou para casa, não, vou trabalhar. Então, aquele tempo que a gente, entre aspas, gastou com ela foi muito mais importante porque ela ficou bem. Ela teve força para ligar para essa amiga que ela ainda não tinha conseguido. Então, vamos lá. Aqui eu trago uma figurinha que vai ajudar a gente a entender essa questão do luto. Vamos imaginar que o gato subiu no telhado. E o telhado era muito alto. Este gato subiu no telhado, caiu do telhado e morreu. Eu preciso comunicar a morte do gato para uma pessoa. Existem duas maneiras de eu comunicar essa morte. Eu posso dizer assim, e aí, sabe aquele teu gato pulou no telhado, caiu e morreu? A pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é levar um susto. Ela pode dizer, você está mentindo? Eu não acredito. E por que ela acha que a gente está mentindo? Porque a informação foi muito rápida, ela não teve tempo de processar. Então ela começa negando. Isso é um processo normal. A outra coisa é eu dizer assim, então, sabe aquele gato? Menina, aquele gato subiu no telhado. E aí? E aí que ele subiu no telhado e a gente não estava conseguindo retirar ele do telhado. Aí foi uma pessoa, tentou, mas aí não teve jeito, ele escorregou e caiu fora. E aí? Pois é, quando ele caiu do telhado, ele se machucou. Levamos lá para o veterinário. A veterinária está cuidando dele, está dando todos os tratamentos, mas a gente não sabe se com esse tratamento da veterinária ele vai resistir. Aí depois... E aí, olha, a veterinária disse que houve uma piora no quadro do seu gatinho. Aí, quando a gente disser para ela, olha, a gente precisa falar que seu gatinho morreu, ela às vezes já teve tempo para entender que o gatinho morreu, porque a gente passou por um processo. Então, quando a desencarnação ela já é de uma pessoa que está doente por um tempo, ela já é de uma pessoa que a gente aceita com mais facilidade, porque a ideia da morte ela já está sendo
passando pela nossa cabeça. Agora, quando é alguma coisa muito repentina, é muito difícil da gente aceitar, porque a gente leva um susto. E existe um tempo para a gente entender a situação. Sabe aquela história? Olha, eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo, não consigo nem falar. É aquele estado do susto. E numa situação de pandemia, existem muitas desencarnações que estão acontecendo rápidas, que a pessoa não estava doente, que foi o caso hoje do trabalho, e ela, de repente, pegou Covid e desencarnou. Então, a pessoa que tem essa notícia, ela precisa de cuidado. Ela precisa da gente dizer para ela, olha, vamos tentar te ajudar no possível. Você quer falar? E quando a gente está em luto ou muito zangado com uma situação, a gente às vezes fala 10 vezes o mesmo tema. Ela vai contar essa desencarnação várias vezes. Porque à medida que ela vai contando, recontando, recontando, essa emoção vai saindo. Então ela ganha um alívio. Isso quer dizer que quem ouve precisa ter a paciência de ouvir e não dizer assim, ó, você já contou, tá? Já estou sabendo que ele desencarnou. Porque ela está contando novamente para poder aliviar. Estamos num momento de vida que nós precisamos abraçar uns aos outros. Se não podemos abraçar fisicamente, a gente vai ter que abraçar em acolhimento. Conta aí. Aí falei para ela, faz uma videochamada. Deixa ela falar do que ela está sentindo. Ah, Karina, mas hoje ela não quer falar, não tem problema. É só você dizer para ela que no dia que ela quiser, você atende. Olha que alívio. Eu já não estou mais sozinha para lidar com essa dor. Então, ó, esse processo aqui de falar do gato foi mais fácil da gente entender, né? Então, o que pode nos ajudar a lidar com esse luto? Tá? Falar sobre o que a gente está sentindo com uma pessoa de confiança. Não adianta a gente sair falando para todo mundo, porque nem todo mundo tem a nossa confiança e o respeito à nossa dor. Isso acontece, porque às vezes, então eu falo com alguém que aqui eu confio. A morte não é um tabu. Não, não vou nem falar sobre isso. Não adianta, tem que falar, aconteceu. As crianças sofrem. Então dizer assim, papai viajou e não volta mais, ela fica fantasiando o dia que o pai volta. Então a gente precisa dizer para ela que realmente o papai não está mais. É difícil muito. Pode ser que a pessoa precise de um tempinho para lidar com isso? Pode, mas ela tem que dizer, né? E a gente entender que essa tristeza, ela é normal, esperada e necessária. E por que é necessária? Porque essas emoções são expressas e depois passam. Quando a pessoa não passa por esse luto, ah, não, eu sou fortuna. E espírita, sei que a morte não existe, lê Kardec, o espírito fica vivo, vou nem chorar, estou bem, fortuna. E aí vai passando o tempo, aí de repente passa quase um ano, a pessoa fica numa tristeza. Tá triste por quê, fulano? Ah, eu tô triste porque o meu marido faleceu. Ué, mas vai ficar triste agora? Por que não ficou triste lá? Porque de repente lá atrás ela não se permitiu ficar triste. Ah, não posso ficar triste não, tenho filho pequeno. E aí vem depois essa tristeza. Por isso que quando você já sofre de uma vez, e aí, gente, tem uma coisa tão bonita, que no momento de um velório é muito comum que o espírito desencarnado ele esteja num processo de sono. Olha que interessante. A gente tem até um tempo ali para chorar, né? E esse espírito não ser afetado de uma maneira forte pelas nossas emoções. Olha que interessante. Porque ele está num outro processo. Aqui eu trago aqui uma imagem. Karina, acho que ela congelou. Karina, acho que você congelou.
Acho que congelou, Daísa. É. A conexão dela deve ter caído, não? Deve ter caído. Deixa eu falar com ela aqui pelo Zap. É, caiu mesmo, ela vai precisar entrar novamente. Congelou a imagem dela. É, ela vai entrar novamente, naturalmente. Só um minutinho, pessoal. A gente aguarda. Vocês estão me ouvindo? Oi, Estamos, Bárbara. queridos. Aguardo. Deu uma caída aqui na internet, fui falar na cachoeira, a internet caiu. Você vê? Acontece, Karine. É porque Mas a nós gente vamos... volta. Vou botar você aqui. Você já está de cofre criado. Já estou de volta. Meus amores, e aí a gente estava falando dessa cachoeira, né? E a cachoeira vai caindo. Mas se a gente botar várias pedras, essas pedras vão criar uma represa, né? O que acontece com essa represa? A água vai acumulando, até que tem uma hora que essa água acumulada vai derrubar essa represa de uma vez só e vai cair com uma beleza. Agora vamos imaginar que essa água são as nossas emoções. Elas vão. A gente não vai falar agora, é só uma pedrinha, tudo bem. Mas se a gente fosse fechando, não fala, as minhas emoções não saem, de repente a gente é surpreendido, sabe aquele choro que você não sabe de onde vem? Toma a gente, parece uma avalanche. Porque isso acontece com a raiva também, né? Eu não deixo a minha raiva aparecer, não, eu fico segurando. E aí, de repente, quando eu vejo, sai um impulso. As nossas emoções são assim. Então, a melhor maneira de lidar com essas emoções é falar, sabe? Olha, eu fiquei triste, foi chato, e tá tudo bem, né? Assim, a gente consegue sair desse luto com mais rapidez, tá? Então, a gente acolhe essas emoções. Tem muitas pessoas que elas vão ter dificuldade de falar do desencarnado porque ela se sentiu culpada, né? Ah, ele desencarnou? Isso já está acontecendo nos dias de hoje, porque eu estava com Covid e ele pegou Covid de mim. Gente, a gente deve fazer a nossa parte. Devemos tentar cuidar das medidas sanitárias, da máscara, do álcool gel, porque a gente precisa ser responsável. Mas a gente também sabe que existem muitas pessoas, né, que têm uma prova para passar. E se tiver uma prova para passar, isso vai acontecer. Então a gente também não se sentir, né, não carregar culpas que não. Então, assim, nós não estamos lidando com um tipo de vírus que a gente não vê. E a ideia de um controle absoluto não existe, porque a gente tem que ir ao mercado. Nós temos tarefas, né? Então o que a gente faz? Faz a nossa parte física e espiritual também com as nossas orações, com os nossos bons pensamentos, né? Também existe uma outra dificuldade desse luto, é que é muito difícil falar, por exemplo, admitir que a gente tem raiva de alguém que faleceu. A pessoa que faleceu, ela virou um anjo. A gente, às vezes, faleceu aquela pessoa que era ruim, não gostava. Mas aí você diz assim, não, eu não... Aí fica guardando aquilo. Às vezes é melhor, olha, fulano desencarnou, né? Que Deus a tenha, como a gente diz, mas eu queria falar que durante um tempo eu fiquei muito zangada. Ok. Às vezes a gente fala e sai logo a emoção. E a gente evita de ficar também cultivando, né? A gente vai falar nisso já já. Outra coisa que ajuda muito para a gente lidar com este luto, se despedir, né? A despedida, ela ajuda, é como se você visualiza, realmente desencarnou. Então, facilita a gente expressar. Então, o funeral, o espírito ele já desencarnou.
Mas para nós encarnados, o funeral é uma forma da gente se ajudar, da gente consolar uns aos outros, da gente expressar, né? Falar dessa pessoa que precisa ser lembrada, oferecer algum apoio à pessoa que mais próxima. Então ele tem uma função, tem um espaço ali para que se possa ser chorado. A grande questão é que em tempos de pandemia não é permitido, se for Covid, esse velório. Então, se não é permitido esse velório, é igual a casa espírita. Se a gente não pode a casa espírita, a gente arrumou o Zoom. Então, se a pessoa não pode ir lá, nós precisamos, às vezes, oferecer um espaço e dizer como é que você está se sentindo. Quer falar? Ah, quero. Tá bom. E ela tem esse espaço, chora e fica mais aliviada. Então, a gente também tem que reinventar. A gente não pode ser leviano de ir num local sabendo que tem infecção, porque a gente vai negligenciar, e a lei de causa e efeito atua, né? Se a gente pega algo fazendo a nossa parte, a gente fica tranquilo. Ó, fiz o que estava na minha mão. Agora, se a gente pega negligenciando de uma maneira consciente, aí a gente já fere a lei de causa e efeito. Né? Então, essa é a diferença. Então, um espaço, né, para a gente compartilhar as memórias, falar sobre a pessoa e tudo bem. Então, como eu comecei a falar, né, que as mortes repentinas, lembra do gato que caiu rápido da casa? É mais difícil, que não tem tempo. A pessoa não acredita. É muito comum que a pessoa diga, eu não acredito, você está mentindo. Você está mentindo. Olha, gente, ela está falando isso porque ela levou a notícia de uma maneira repentina. Não é porque ela não gosta da gente, não. Quando a gente está lidando com alguém que teve uma notícia muito difícil, nós também precisamos entender que ela tem o tempo dela, né? Não dá para ficar esperando que ela fale tudo certinho. Então a gente também relaxa, aumenta a nossa paciência. Você está mentindo, tudo bem, né? Algumas notícias é importante. Eu vou dar uma notícia de desencarnação para uma pessoa. Vê se ela não está no meio da rua, no mercado, espera chegar em casa também, né? Vê se tem alguém perto dela para que possa dar um apoio. São alguns detalhes que podem ajudar. Mas aí eu dou uma pessoa está no meio do mercado Guanabara fazendo compra. Olha, deixa eu te falar, teu marido morreu. Ô, nossa, ela fica ali num descontrole. Então, chega em casa, às vezes dá para ter esse tempo. Fulano, você está aí tudo no mercado. Então tá, quando você chegar em casa, eu quero falar contigo. Ela já foi assim, ih, tem alguma coisa de errado. O que fulano quer falar agora? Não, não, deixa quando você chegar em casa. Ela já foi se preparando, ó, tem alguma coisa errada. É claro que há situações que esse tempo não é possível. A gente está falando do quando é possível, tá? Então, hoje, a gente vai ter que criar esses espaços online para conversar. Ah, mas a pessoa não entende nada de tecnologia. Pega o telefone. Não precisa entender, não. Ela não. A gente vai deixar de acolher porque ela não entende, não sabe entrar no Zoom. Ah, gente, dá um telefonema. Fulana só atende. Vamos bater um papo aqui, né? Então a gente vai ter que se reinventar. E aqui a gente trouxe aqui uma frase, né, do Livro dos Espíritos, que fala da prece. A prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais belas que seja, se a leres mais com o lábio do que o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, fervor e sinceridade. Uma coisa que eu também dizia assim, olha, desencarnou, você não pensa mais. Não é possível a gente não pensar mais. A gente pensa, a gente lembra. Ah, Karina, mas então aquilo que eu penso não interfere no espírito, o que, que eu faço? Reza. Pede proteção a Deus, Senhor, está difícil. Mas que Deus, que a espiritualidade possa amparar esse ente querido. Me ajuda a ter força para passar por esse luto. Me ajude a conseguir lidar com essa dor. Então, a gente vai trazendo a prece para o nosso dia a dia. Porque olha que interessante.
Lá na questão 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então a gente pode dizer para a pessoa, meu amigo, minha amiga, quando a dor estiver muito forte, seja qual for a sua religião, conversa com Deus e pede força. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso com o seu sentimento, do seu jeitinho, com fé, você vai ser atendido, vai haver um socorro de Deus que lhe trará bom ânimo. Então, se eu estou com um luto difícil, muita prece, para que eu consiga, porque os espíritos dizem que não é um socorro jamais recusado. Olha que bonito, né? E aí, uma outra frase, né, para daqui a pouco vocês poderem aí fazer as suas perguntas. Não há prece sem resposta. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Então, a forma de lidar com esses sentimentos é deixando as emoções sair, mas também buscando uma boa oração. Eu trouxe aqui também para a gente ir. Oi? Posso fazer uma pergunta? Posso? Pode. Eu já estou finalizando. Posso? Porque existe o caso de uma amiga minha que ela perdeu uma irmã muito querida e ela teve uma reação de muita revolta. Foi uma morte rápida, súbita, de um AVC que ninguém esperava. Então, ela Sim, reagiu com muita revolta. Ela ficou 2 anos em uma grande revolta, mas todas isso, reagiram com muito acolhimento e respeitando a revolta dela, porque foi um baque emocional muito bravo para ela. Eu achei exato. legal que as pessoas reagiram de uma forma acolhedora, sem pressa, e reagiram compreendendo essa revolta. Agora eu acho que ela está mais serena. Esse é o caminho. Na Achei verdade, a legal. forma como agiram é o caminho mesmo. Por quê? Porque por que que houve uma revolta? Por que que de repente houve uma negação? Porque foi impactante, foi rápido. Ela não esperava. Foi Mas muito aqui, impactante. né? Aqui, Bárbara, olha que legal. Joana de Ângeles nos dá alguns recados numa página bem simples. Ela fala para a gente ter cuidado com a hora vazia. Cuidado com a hora vazia sem objetivo, sem atividade. Né? Ficar com a mente o tempo todo sem fazer nada. Nesse espaço, a mente engendra, a mente cria mecanismo de evasão e delira. A gente pensa muito besteira se a gente ficar com a mente vazia. Traduzindo, né? Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facilitam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Então, uma outra forma da gente lidar com isso é procurar ocupar a mente com uma atividade útil. Dentro das suas possibilidades, seja algo que você gosta de fazer, para que a mente vá se ocupando, seja uma leitura de um livro, seja a música, seja, né? Então, olha que interessante. Se por alguma circunstância surge-te uma hora vazia, preenche com uma leitura salutar, uma conversação positiva, um trabalho que aguarda oportunidade para execução, uma ação que te proporcione prazer. Gente, não precisa esperar a desencarnação para ler essa página da Joana, não. É agora. Então, às vezes, a pessoa adora molhar as plantas, ela vai lá. E aí essas ações vão ajudando ela a superar esse luto. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação, a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca. Então a Joana está falando, ó, mantenha a mente ocupada, você é útil, você reencarnou e tem uma missão. Qual é a parte que lhe toca nessa obra da criação?
quanto você é importante, porque todos nós somos importantes para Deus. Então, qual a sua contribuição? Lembrar que se nós estamos encarnados é porque é necessário estarmos encarnados. Se alguém desencarnou, é porque foi necessária a desencarnação. E esse entendimento vai nos ajudar, né? Lembrando sempre que a desencarnação é um afastamento físico, mas não é um afastamento espiritual e nem um afastamento emocional. O amor continua, né, onde estivermos. Então, para a gente aqui já está finalizando, eu trouxe aqui uma frase da Joana no livro Filho de Deus. O amor de Deus inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Nós temos esse amor, né? Somos filhos de Deus. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Ah, então Deus nos ama a todos. Ainda que o espírito tenha se equivocado, ainda que ele esteja passando por um momento de sofrimento no mundo espiritual, ele é amado por Deus. Ele terá uma chance de recomeço, de uma nova vida, de um novo caminho. O sofrimento é temporário. E o que visa? Visa outro fim à encarnação. De pôr o espírito, nós, em condições de suportar a parte que lhe toca nessa obra da criação. Cada um de nós tem uma missão, tem uma parte que nos toca, algo que nós somos importantes. Se aqui estamos, enquanto aqui estivermos, vamos dar a nossa contribuição e o que de melhor temos. E para a gente finalizar com Jesus, porque não tem gente melhor para a gente finalizar do que com Jesus, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui nos recomendando para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente siga em frente, né? Então, é um período que nós temos que desenvolver muito amor, muito carinho uns pelos outros. E a gente perceber que nós somos mais fortes quando a gente consegue demonstrar esse amor que a gente tem. Vamos lá, agora vamos lá. Francisco já levantou a mão. Fala, meu amigo. Oi, Karina. Não, eu só queria te fazer uma pergunta. Se, por exemplo, eu te mandar agora um texto pro teu WhatsApp ou para o WhatsApp que nós temos lá no grupo, por esse mecanismo que você está usando, tem como você colocá-lo e todo mundo ler esse texto, você fazer a leitura e todo mundo acompanhar? Meu Porque amigo, tem fala. muito a ver. Porque tem muito a ver. É, Mas acho põe que não lá, tem, põe não. lá. Não sei se eu consigo, não, mas põe lá. Eu vou te enviar agora, é muito rápido. Eu posso mandar lá para o nosso grupo? Pode sim. Então, Gente, tá, eu hoje vou tem 2 mandar. casas espíritas reunidas. Deixa eu pegar aqui, eu vou te Maravilha. mandar. Karina, a gente tem 2 pontos aqui no chat. Vamos lá. Ai, que bom. Então, vamos lá. A primeira colocação. O luto é inevitável, porém o luto vem junto com a dor e o sofrimento. O que devemos dosar é o sofrimento, pois este último não é bom para quem fica e muito menos para quem retorna ao plano espiritual. Não é pergunta, é um comentário, mas se você quiser comentar em cima do comentário. Eu acho que é isso mesmo, esse sofrimento, né? Sabe o que eu estou me lembrando? Chico Xavier ele tinha uma beleza de falar de uma maneira muito simples, né? E uma vez perguntaram para ele, eu não me lembro exatamente qual era o tema, mas ele fez a seguinte comparação. Um passarinho pode fazer cocô na minha cabeça, né? Mas eu posso deixar fazer ninho ou não. Isso é de uma sabedoria, gente. O luto está ali, a tristeza está ali. Eu posso conversar com pessoas amigas, chorar, ocupar minha mente, fazer preces, ou não tentar usar nenhum recurso para sair disso.
Aí eu não vou falar sobre isso, eu não quero apoio, eu não ocupo a mente, eu não faço prece. Vai se tornar mais difícil, eu vou deixando criar ninho. Então, realmente, o luto, ele acontece, ele faz parte, mas a gente pode buscar. E eu considero que a mente ocupada é um grande aliado para a gente, né? Muitas vezes a pessoa ela consegue, às vezes, até vencer melhor algumas tristezas, porque ela é obrigada a trabalhar. E às vezes ela não tem opção de não ir trabalhar, então ela acaba tendo, porque no trabalho ela precisa fazer um esforço para não pensar, né, para seguir em frente, então ela tira o foco. Vê que legal? Vamos lá, minha amiga. Aí tem uma pergunta. Posso falar uma coisa, Karina? Tem Pode. pessoas que sofrem um baque tão grande, tão violento, por saber, às vezes, uma morte muito traumática de um filho ou de alguma pessoa qualquer. O baque é tão forte que a pessoa é como se perdesse a voz, ela não consegue falar. Nesse caso, eu acho que é caso de ir para uma terapia, né? Você Sim, entendeu o que eu quis muitas... dizer? Bloqueio, ela não consegue botar para fora. Karina, Perfeito. eu te enviei, tá? Teria que ir para Tá, um já vi terapeuta, para um aqui. profissional, né? Sim, algumas vezes acontece, porque na verdade tudo está ligado a hábitos que a gente tem. Uma pessoa que já tem mais facilidade, já tem o hábito de falar das suas emoções, vai ser mais fácil falar de uma emoção difícil. Mas uma pessoa que já tem um temperamento, uma forma de agir que ela pouco fala de si, vai ser muito mais difícil falar algo mais complicado. E aí, se tiver muito difícil de falar, se tiver uma tristeza que ela não esteja conseguindo sair, gente, aí realmente vale a pena buscar uma ajuda profissional, sim, porque pode ajudar. E não há nenhuma vergonha da gente precisar de alguma ajuda, isso faz parte. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós ainda temos muitas dificuldades. A Terra está chegando, gente, no mundo de regeneração. Não é um mundo feliz. Que o nome regeneração já foi bem prático. É aquela alma que quer se regenerar. Quem quer se regenerar é porque já cometeu males. Porque quem não precisa se regenerar não cometeu nada. Então, nós não somos anjos. Eu Então, estou por falando isso... isso porque a Fala, minha quantidade de amiga. pessoas que estão procurando terapia hoje é muito grande, né? A busca por profissional terapêutico, Sim, psicólogo, está sendo muito grande. É sinal que tem muita gente que está com bloqueios, com necessidade de falar suas isso. emoções, com São, dificuldades, né? Coisa são específica, está procurando coisa necessidades. específica. E eu tenho percebido também, tem chegado algumas situações nos consultórios que a pandemia tem criado. Por exemplo, eu passei a minha vida inteira apenas pensando num status, no emprego, numa profissão. Vem uma pandemia e me faz pensar que talvez isso não era o mais importante da vida. Essa pandemia está fazendo muita gente pensar nisso. Imagina que É. eu passei a vida inteira só pensando em emprego e dinheiro. E aí eu descubro que isso não é mais uma garantia, porque pode haver um abalo e isso se perder. Então essa pessoa percebe que ela deve sim buscar um emprego, mas que não deve apostar todas as fichas na matéria. São reflexões, sentido da vida, que estão sendo, porque hoje a pandemia coloca a gente numa situação que não desencarna só pobre. Podem desencarnar artistas, pode desencarnar pessoas socialmente bem financeiramente. Então, de alguma forma, ela nos coloca todos iguais. Gente, vamos cá entre nós, Deus é maravilhoso. Um abalo que todos são colocados numa condição de entender que somos humanos. Isso gera reflexões muito profundas, né? Nunca ficamos tão iguais. Nunca ficamos tão iguais. Mas a Daílza tinha mais Ô, perguntas. Karina, antes de fazer a pergunta que está ali no chat, eu gostaria de voltar. Quando você começou... Retornar, acho que eu retornei. Ah, foi. Foi. Aí você começou falando que o luto tem a ver com perder. Perder um ente querido, perder, de repente, a questão do emprego, o status, né, social e etc. Pelo seu olhar nesse momento de tantas dores,
Você observa, já conseguiu observar casos do luto para além só da perda de entes queridos? Você tem acompanhado isso? Sim, sim. Por exemplo, existe um luto muito comum em pessoas que se aposentam. É muito comum pessoa se aposentar e fazer uma grande tristeza. E a gente diz assim, mas não era tão bom se aposentar? Mas quando ela estava trabalhando, ela se sentia útil. Então, existe uma recomendação muito importante que quem vai se aposentar, antes de se aposentar, vá pensando numa outra tarefa onde ela pode se sentir útil, para que ela se aposente e não entre numa tristeza. Então, por exemplo, a pessoa, eu quero logo que meu filho case. Tem que casar. Nossa, não aguento. Aí o filho casa e ela entra numa tristeza porque o filho já não está mais dentro de casa, chamado, né, síndrome do ninho vazio. Então, como é que a gente, né, como é que a gente lida com isso? Já vai se preparando, o filho vai casar, entra lá na costurinha do centro, chama as amigas para bater um papo, trabalha na distribuição da sopa, tem que ir levando esse afeto para um outro lugar. Mas isso vai fazer com que a gente deixe de sentir a falta do filho? Claro que não, até porque a gente vai continuar convivendo com o filho, só não vai ser o tempo todo na mesma casa, mas vai ajudar. Então, a pessoa tem uma grande tristeza porque ela estava muito bem empregada e ela perdeu esse emprego e não consegue outro igual. Né? Então, são lutos. E às vezes a gente diz assim, mas você está sofrendo. E aqui, realmente, a gente tem que evitar essa hora vazia, porque evitar essa hora vazia vai nos ajudar muito a enfrentar essas dificuldades, esses lutos e passar, porque o luto acaba. Talvez muitos de nós já tenham tido a experiência de um momento de vida que a gente chorou muito. Vou dar um exemplo aqui que a maioria ou todos devem ter chorado. Primeiro amor na adolescência. Quando o primeiro amor na adolescência acaba, a gente chega em casa e chora. Eu nunca mais vou amar na minha vida. Tem aquilo, né? Aí um adulto diz assim pra gente, mas é claro que vai. E a gente acha que o adulto não está entendendo a gente, porque é o nosso primeiro amor. A gente ainda não tinha tido uma experiência. Então, aquilo é intenso. Aí, quando a gente se torna adulto, e um adolescente de 13 anos diz que o namorado terminou, a gente diz assim, namoradinho, terminou a namoradinha dele. Por quê? Porque nós já passamos por essa experiência. Mas quando a gente estava na idade dele, foi igualzinho. Né? Aí a gente vai lidando com isso e vai dizendo. Aí a gente já assim para o adolescente, olha, dói, mas olha só, agora, de repente você não vai entender. Mas posso te contar uma coisa? Vai passar. Vai passar. Vai seguindo. Você tem outras, você ainda tem outros caminhos pela vida. A gente não minimiza, porque quando a gente tinha 13 anos foi igualzinho, mas a gente diz para ele seguir em frente. Aí a gente ajudou, né? Criança às vezes diz assim, né? Criança está sofrendo. O meu ele parece que não vai passar. Parece que não vai passar. O meu sobrinho, É. Meu sobrinho hoje ele está com 10 anos. Quando ele tinha 6 anos, tinha um amiguinho que morava na casa da frente, que era filho de argentino. E era uma coisa muito engraçada que meu sobrinho não tinha desenvolvido a fala e o vizinho ainda falava espanhol, aquele sotaque argentino. Eles brincavam todo dia. A gente não entendia o que um falava com o outro, mas dava certo. Eles brigavam, discutiam e a gente ficava assim, não estou entendendo nada. De vez em quando rolava uma mímica de um para o outro. E aí, esse pai, né, ele se mudou. Quando ele se mudou, meu sobrinho fechou. Era um amigo dele. Aí ele dizia assim, tia, mas ele era quase meu irmão. Meu irmão é pequenininho, ele não. Olha a dor, gente. Era o único amigo que ele brincava todo dia. O que a gente fez? Ligou para esse pai e fez uma videochamada. Aí deixou eles lá, conversando. E aí, num primeiro momento, a gente fez umas visitas. Depois, ele agora já está cheio de amiguinho de novo e o outro também já está. Isso passou. Mas naquela hora, era um luto.
Então, as crianças estão sofrendo luto porque não estão indo para a escola? Estão. Sentindo muito. Estão mais irritadas em casa? Estão mais irritadas. E os pais também estão mais irritados porque não desligam. Mas aí a gente pode fazer essas coisas. Fulano, qual era a melhor amiguinha do meu sobrinho? Fulano. A gente faz a videochamada e a gente liga para a mãe. Seus filhos podiam conversar um momento e põe os dois para conversar. E aí, olha só, esse menino alivia. Conversei com o meu amigo. Aí ele chegou para mim e falou: tia, falei com ele. O menino já estava nessa idade, já estava com português um pouco melhor. E o meu já estava passando pela fono. Aí eu falei: agora eles realmente conversam. Mas é isso. Pergunta que está aqui. Pode alguém, no atual processo reencarnatório, nunca passar pelo luto? Até onde é insensibilidade ou maturidade espiritual? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a pessoa tem uma consciência, vamos dizer assim, espírita muito forte, né? Porque às vezes a gente entende o espiritismo na cabeça, mas não no coração. Se já for muito forte uma ideia de que essa morte não existe, se já for algo muito consciente e vivenciado pelo espírito, pode ser que a pessoa realmente não passe por essa tristeza. Ela sinta algum afastamento, mas vamos dizer assim, porque o luto, normalmente a gente usa o luto para uma tristeza mais forte. Se vocês perceberem, quem assistiu o vídeo do Divaldo, o último filme que ele teve, agora esqueci o nome, ele já sabia que a mãe ia desencarnar. E ele fala que a mãe ia desencarnar de uma maneira muito tranquila. Então, já era tão certo para ele que a morte era apenas uma desencarnação e que ele iria reencontrar, que ele não passa por isso de uma maneira profunda. Mas, na maioria de nós, eu acredito, é uma opinião pessoal, de que esse luto ainda acontece. Acredito também que quanto mais a gente conseguir assimilar o espiritismo, não só aqui, mas no coração, menos a gente vai passar pelo luto. Mas eu acho que é uma maturidade espiritual, não acho que é insensibilidade, não. A gente não pode inventar uma coisa que não está sentindo, né? Eu me lembro quando eu tinha 9 anos que minha mãe disse assim: a sua avó faleceu. Eu não era muito apegada à minha avó. Aí eu falei: tá bom. E aí a família disse assim: mas você não está triste? Eu não sabia nem o que era tristeza naquele momento. Mas por quê? Porque eu não tinha com a minha avó uma proximidade afetiva. E a gente sofre quando tem proximidade afetiva. E aí disseram, ela é insensível. Uma criança 9 anos nem sabe o que é isso, né? Então, essas questões é natural. A gente não tem que forçar uma situação que não é real. Existem pessoas que elas sentem e não choram, gente. Elas estão profundamente mexidas com uma situação, mas a forma dela é mais quieta. É o jeito da pessoa. Então a gente precisa também respeitar. Não é porque não está chorando nem gritando que não está sofrendo. Mas também existe, né? Eu acho que esse exemplo de Amélie Bourdieu e Kardec, olha, eu fico assim. O marido desencarnou. A convicção do espiritismo era tão forte que não é que não sinta, mas isso já está mais leve. Eu já tenho uma certeza. Tem um livro infantil chamado Meu Avô Desencarnou. E esse livro tem uma lição maravilhosa. É uma menina de 9 anos que o avô desencarna. Mas ela diz o seguinte: o meu avô chegou em casa antes de mim. Eu acho que quando nós tivermos a condição de entender que a morte é alguém que chegou em casa antes da gente, talvez esse luto já não aconteça mais, porque a gente vai entender, ele viajou, chegou em casa, uma hora eu vou reencontrar. Mas, culturalmente, a gente é educado, na maioria das vezes, desde a infância,
a entender a morte como um pesar. As crianças que já estão sendo evangelizadas, elas já podem lidar um pouco diferente com isso. Falando de novo do meu sobrinho na evangelização me dava um trabalho danado. Que era sabe aquelas crianças, e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu sou dirigente, a criança que dá mais trabalho é meu sobrinho. Fazia uma bagunça que era uma beleza, né? A gente estava lá contando a historinha, ele virava cambalhota, caía no chão, e eu, meu Deus, eu pensei assim, será que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo com esse menino? Aí um belo dia, minha mãe em casa, morávamos todos vizinhos, meu irmão, minha mãe, tudo na mesma vila. E aí minha mãe começa a chorar. Ô vó, tá chorando por quê? Eu estou chorando porque a vizinha faleceu. Ô vó, tá chorando por isso? Tô. Você não sabe, vó, que ela foi, tá viva e um dia volta? Mensagem de criança. Aí a minha mãe ficou assim, levou um choque de uma criança, né? Ela foi, tá viva e um dia volta. Aí assim, a minha mãe, você tem razão, chora não, vai lá, volta, mas não vai voltar agora, tá? Ainda deu então, criança. Então, de repente, quando essa cultura já tiver espírita mais forte, cada vez mais eu acho que o luto vai ser menor. Fala, Francisco. Não, é exatamente isso, né? A nossa cultura, eu sou um homem de 64 anos, e o que acontece? O catolicismo, né? Desde lá atrás. Então, nessa fase, nessa época, até que, de repente, você se descobre espírita, e aí você estuda e você tem um aprendizado, a nossa cultura, ela cultua, né? Redundante, né? Mas ela cultua muito a questão do luto, a questão do velório, a questão daquele enterro, aquela coisa que é muito dolorida, entendeu? Então, temos que respeitar isso? Claro que temos. Temos um entendimento de que a vida continua? Claro que temos. Mas percebe-se, né, que isso as crianças que hoje são evangelizadas, você é uma evangelizadora, né? Então a mentalidade é uma, e a nossa mentalidade lá de trás é exatamente, entendeu? Tudo isso que nós sofremos, que nós choramos, e ontem até aconteceu com um amigo meu de trabalho, por conta do Covid, entendeu? E você se vê num sofrimento porque uma pessoa deixou de estar no teu convívio. Então, sabe, hoje em dia você compreende isso, mas na nossa criação, até chegarmos onde nós chegamos, é um avanço. Agora, quem está começando, as crianças que você tão bem evangeliza e tem esse entendimento, para elas é muito mais fácil. É isso. Francisco, inclusive, tem livrinhos de história para elas, né? Nós, né, lá atrás, não tinha nenhuma literatura que pudesse nos preparar mais para esse tipo de coisa. Hoje nós já temos no movimento espírita e fora do movimento também, né? Acho que é um grande avanço. Quer dizer que vocês estão falando para mim lei do progresso, hein? Que coisa interessante, gente. Eu só tenho uma notícia boa para dar para vocês. A gente vai e volta, como disse meu sobrinho. Eu estou lendo aqui alguns comentários, né? Eu sofro muito com desencarne. E aí eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que todos nós ainda estamos assim, né? E, não adianta a gente ficar se culpando, não. Né? A gente, às vezes, a gente queria, às vezes, estar lá num top evoluído, mas a gente não está. E a gente diz assim, tudo bem. Sabe por que a gente deve ficar feliz? Porque a gente está melhor do que ontem. Essa é a alegria do espírita. Eu sempre conto, que eu sempre falava, né? O desapego do espírito terreno, né? Desapego, a gente não pode. Aí, um belo dia, o ladrão tentou me assaltar. O pessoal do centro sabe disso. Aí eu cheguei pro ladrão e falei, eu já ouvi essa história. Que história é essa? E aí eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus.
falou tanto do desapego dos bens terrenos, quase bateu no ladrão. E aí, naquele dia, eu parei para pensar, você não está no estágio que você gostaria. Mas olha que legal, eu já estou melhor do que eu era ontem. Com os estudos de hoje, eu estou me melhorando. Então, o espírito é aquele que se esforça. Quando eu desencarnar, eu vou poder dizer assim, olha, fiz algumas besteiras, fiz algumas coisas que eu não deveria ter feito, mas do jeito que eu cheguei, ó, melhorou. É essa a nossa alegria. É chegar na outra, ó. Então, de repente, nessa eu sofro muito, na outra eu sofro menos. Até que eu chego num momento em que as ideias, já estou começando a estudar o espiritismo nessa, que essas ideias vão se tornando tão próximas da minha vida que eu vou entender essa desencarnação apenas como alguém que chegou em casa antes de mim. Quando chegar aí, ó, vai estar muito bom. Né? Tem mais um comentário aqui. Uma questão que se impõe, principalmente entre os espíritas, é conter a tendência que, por vezes, temos, no momento de uma desencarnação, de minimizar a dor, o luto do outro por termos o conhecimento da imortalidade da alma e esse outro não. Você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. Esse comentário ele é maravilhoso, porque o que a gente sofre não é um entendimento de que a pessoa não está mais aqui. A gente sofre por a pessoa não estar fisicamente do nosso lado, porque ela não vai estar. É essa a dor. Então, existe uma sensação de perda, sim. E aí a gente não minimiza. Às vezes, a gente tem uma tendência de dar um tapinha nas costas e dizer para a pessoa seguir em frente. Mas, às vezes, ela está precisando conversar. Né? Essa menina, hoje no trabalho, ela estava querendo falar, segurando o choro, segurando, e eu falei assim, passei álcool gel em tudo, eu falei, quer um abraço de álcool gel? Aí ela falou, eu quero, aí ela chorou, ela caiu, não quero chorar mais, eu falei, chora. Depois a gente toma banho de álcool gel de novo, tá valendo. E chorou, 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 chorou. Aí depois sentou, deu uma água, falou, repetiu a história várias vezes, ela falou, agora eu estou melhor, tenho certeza. Então, isso era necessário. Aí depois eu falei, olha, novos tempos, eu abracei você, você me abraçou, a gente vai lavar tudo. Mas a gente se abraçou, a gente ali era necessário. Era uma dor muito forte. Né? Então, faz parte. Então, é um exercício nosso. Por isso a gente falou ali, quando eu pensar em minimizar, não. Ela não pode ficar botando pedrinha na cachoeira. Ela tem que deixar a emoção sair. Se eu ficar minimizando, é aquela história, eu não dou espaço para o outro falar. É igual dizer assim, olha, a Daísa eu vou te ouvir, fala aí. Mas o celular na minha frente, a Daísa eu não vou falar nada, ela não sai do zap. Eu, hein? Estou ali falando com ela, ela está lá em outra. Então, a gente às vezes acha que está abrindo um espaço, mas a gente não está. Ou então, assim, a pessoa liga para a gente, olha, eu vou te atender sim, mas olha só, daqui a 10 minutos eu vou fazer não sei o quê. Ela já sabe que ela vai ter que contar o luto dela em 9, pelo menos 5. Então, a gente não deu esse espaço. É um exercício nosso maior de acolhimento e é um exercício maior nosso de tolerância. Temos aqui 2 comentários. Sofro muito com o desencarne de pessoas queridas, dos nossos animais e até de minhas plantinhas. Morrem, eu sofro. Aí a outra companheira também colocou, preciso reencarnar 20 milhões de vezes como espírita para não viver o luto. Sofro muito ainda. Minha amiga, eu vou contar uma coisa. Tem uma notícia boa para você. A gente não consegue prever o quanto vai evoluir. Às vezes a gente acha que não vai, que vai precisar de 20 milhões, às vezes precisa menos. A gente não sabe. Né? Tem situações que a gente diz assim, eu nunca
Acho que todo mundo já viveu isso também. Eu nunca vou fazer isso. Aí, de repente, a gente se descobre fazendo. Uma vez eu falei, eu nunca vou comer jiló. Jiló, nem pensar. Jiló, coisa ruim. Aí, um belo dia, encontrei uma pessoa que fez um jiló na brasa. E falou assim, você vai comer jiló? Eu falei, não vou, não vou. Aí ela falou assim, experimenta um desse que eu estou fazendo e depois me diz. Comi o jiló todo. Como é que a gente sabe? A gente acha, mas nós somos surpreendidos porque nós temos um potencial divino também sendo desenvolvido. E às vezes esse potencial divino nos surpreende. A gente achava que não ia dar conta. Quantos de nós já não disse assim, eu não sei como é que eu aguentei essa situação, mas eu aguentei. Eu nem sabia que tinha essa força, né? E o que eu quero dizer também é o seguinte, chorar não é sinal de fraqueza, tá, gente? Chorar faz parte da vida. E tem uma notícia legal para vocês. Quando nós choramos, nós lubrificamos as nossas vistas. Isso é interessante porque pessoas que têm dificuldade muita para chorar, às vezes precisam de colírio. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente pode ter tido uma necessidade, chorar, lubrificou, passou, a cachoeira está correndo sem pedrinha. Então, ó, tudo bem, eu ainda estou. Eu, por exemplo, aqui vos falo, sou uma pessoa muito emotiva, desde criança. Aquela chamada que chora à toa. E é assim, quem convive, né? Às vezes a gente quer dar uma disfarçada e faz assim, né? Tem filme que eu já quero assistir sozinha, para vocês verem o nível. Que quando chora vai caindo, né? Aí diz assim, você está chorando? É um cisco no olho, mas nos dois olhos, pois é. Faz parte, está tudo bem, né? Como diz Jesus, tem de bom ânimo, ainda assim. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, emitir algum comentário? Nós temos ainda alguns minutinhos. Francisco, pode A falar. Daísa, está me ouvindo? Estou ouvindo, então tem duas pessoas. Fala, Wanda que está Wanda. falando. Pode falar Tudo então, bem? Wanda. Tudo bem. Eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça. E quando a pessoa passa por uma situação de perda assim, de um ente querido, e leva 5, 6 anos e não sai daquilo, essa pessoa já procurou várias terapias e a pessoa não consegue sair a ponto de, às vezes, até convidar alguém para ir ao cemitério para ver o que está acontecendo lá, numa crise assim de abrir, querer abrir, convidar aquela pessoa para querer abrir o caixão para ver o que está acontecendo. E aí a pessoa que está, né, junto com essa outra, que consegue, com oração e com tudo, tirar essa ideia da cabeça da pessoa. Mas acabou dali, a pessoa vive em fuga que eu digo assim, à base de medicamento, às vezes até de bebida e tudo, e não consegue sair. Tem 6 anos que a pessoa perdeu a mãe e está nessa situação. E é uma pessoa assim, fora disso, esclarecida e tudo, mas vive nessa situação que não consegue sair. E tem o maior medo de morrer. E, ao mesmo tempo, quer morrer para ver se vai se encontrar com a mãe. Viver com a mãe. Olha só. Existe uma questão que é muito interessante, que é o seguinte. Quando eu tenho uma perda, vou dar um exemplo. Eu tenho um cachorro. Eu amo o meu cachorro. Tá? E aí, quando eu amo esse cachorro, eu tenho uma energia, uma emoção, um carinho direcionado para esse cachorro. Quando esse cachorro vai embora, eu preciso que essa energia seja transferida para um outro cachorro. Aí você vai dizer assim para mim, pois é, Karina, cachorro é fácil, mas mãe não. Verdade.
mas é necessário, para sair desse luto, criar outros vínculos afetivos, né? Pode ser que esse luto não tenha sido vivido, mas às vezes também é o caso da pessoa que se aposenta e não descobre outra utilidade. E aí ela fica presa no trabalho. Porque o que faz a gente se aposentar e ficar numa boa? Eu me aposentei, mas eu também sou útil em outra coisa. Aí você sofre com a aposentadoria, mas segue em frente. Eu terminei um relacionamento afetivo, arrumei outro, a vida caminha. A minha mãe desencarnou, eu não tenho outra mãe, mas eu tenho amigo, tenho filho, eu tenho outros vínculos de afeto. Quando eu tenho mais de um vínculo de afeto, quando algum é perdido, eu me seguro. Agora, se toda a minha história, toda a minha vida era só, falando em um popular, quando toda a minha energia é só uma pilastra da casa, se aquela pilastra cai, a casa cai. Agora, se a minha energia é em mais de uma pilastra, uma cai, a casa continua em pé. É claro que aí, às vezes, são várias ações da pessoa, né? É a ação realmente do terapeuta, pode ser ação de medicação, mas pode ser também uma ação de ter novos amigos, de ter uma tarefa útil na vida, de encontrar a parte que lhe toca nessa criação. Quando isso for acontecendo, porque aí a gente diz assim, olha, aconteceu muitas coisas difíceis, mas eu gosto de fazer isso, eu também tenho tal amigo, a gente continua se sentindo útil. Olha aquela história que contaram para a gente, que toda ocupação útil é trabalho. É muito importante ser útil. Eu sou útil. E se a utilidade da pessoa era só cuidar da mãe? A mãe desencarnou, ela tem que cuidar de outro, para ela perceber que não é só da mãe que ela cuida. Isso foi só um exemplo, tá? Mas é provavelmente uma questão mais complexa, sim, que essa pessoa provavelmente, não a conheço, mas deve buscar outros vínculos. Eu tenho um exemplo até assim, muito próximo a mim. Uma amiga minha cuidava da mãe, minha mãe com câncer, e aí ela, filha única, né? A mãe morreu, a mãe encarnou com câncer. Ela também ficou muito deprimida, com um problema, né? Muito apegada, e o luto ficou pesado para ela. O que ela fez? Ela gosta muito de animais, sempre gostou. E ela começou a se dedicar aos animais. Ela tem um espaço enorme. Ela fez um mini canil, assim, um mini abrigo. Tem uns 6 cachorros, cuida, se dedica a eles, porque os filhos dela já são grandes, né? Então ela não tem mais que dedicar aos filhos. Se dedica a uma causa animal, assim. Ela faz campanhas para arrecadar dinheiro e cuida de vários animais. Ela se sente muito assim, que isso levantou ela, se direcionou dessa forma. Preencheu ela. Preencheu. Maravilha, Bárbara. Francisco ia falando ali. É o seguinte, quando a Karina falou agora da questão da emoção, né, que você se vê diante de determinado problema, determinada situação, e você chora, às vezes, e na maioria das vezes, pela tua dor, lógico, e pela dor do outro. E hoje teve um exemplo muito triste que está passando na televisão direto, a questão desse menino. Eu chorei muito hoje de tarde, sabe? Então, não tem como você não se... Também Não tem chorei como muito. você não sentir, não tem como você não sabe, não apoiar aquela pessoa. Você manda a vibração tua, positiva, por mais que seja, mas saber que houve uma brutalidade, alguém inocente foi atingido, e aí você se vê chorando e você se questiona, mas eu não o conheço. Mas é justamente isso, é ser solidário à dor do outro, ao luto daquele pai, entendeu? Eu não vou comentar a mãe, eu não vou comentar o outro, o político, porque não vale a pena. Mas o pai, entendeu? O sofrimento que vai se perpetuar por uma vida inteira. Então, sabe, fiz uma prece, entendeu? Pelo meu amigo ontem, que também partiu. Tenho buscado muito, né?
na prece amenizar a dor, né, que eu sinto no meu coração e também tentar ajudar as pessoas, entendeu, que precisam dessa prece direcionada a alguém e por alguém para que elas se sintam aliviadas. É isso que eu queria falar. E é isso que realmente a gente tem que fazer. Unir as nossas preces, unir os nossos abraços para a gente tornar, porque o cristão ele sente, né? E aí a gente vai fazendo aí essa corrente de orações e de apoio. É interessante que eu fiquei pensando em algum momento, não sei se foi no meio mais ou menos, sobre esse caso, porque eu acho que esse caso vem mexendo com a gente a semana toda. E hoje, né, Sim. com a questão apontada daquela forma, realmente muito doloroso. E eu fiquei pensando muito, né, na questão de quantas vezes a gente não é capaz de ter um olhar sensível para os gritos de uma criança em sofrimento. Fiquei pensando que esse é um tema que a gente precisa também trabalhar. O vômito, Sim. o não querer ir para casa. O próprio pai, né, manifestando, né, sua dor de não ter feito a leitura daquilo ali. Então, o quanto a gente precisa de atenção com as nossas crianças, né, com os nossos jovens. Há pouco tempo eu terminei de ler aquele livro da cultura do abuso no Brasil. Eu fiquei muito impressionada, eu tive que ler muito aos poucos, porque é uma situação gravíssima no nosso país, né? Esse abuso com crianças, com jovens, e acho que é um tema que a gente precisa trabalhar para que a gente possa estar mais atentos às manifestações de nossas crianças, seja na nossa família, seja dentro da escola, né? Muitos de nós professores, enfim, que a gente desenvolva, né, esse olhar, essa escuta sensível. Né? Isso aí. E aí é o nosso exercício, a gente já permitir que a criança fale, a gente ouvir nos ajuda muito, porque às vezes essa cultura de você não pode não querer ir, né, quando a criança não tem voz, né, é claro que existe na condição de pais, de orientadores, a gente tem que muitas vezes direcionar, né, quando a gente sabe que ela está se esquivando de um remédio amargo, a gente tem que dar. Mas tem situações que a gente vê, poxa, esse menino toda vez que vai para tal lugar, volta triste, toda vez que volta, não conta nada feliz desse encontro. E aí eu pergunto, chora, o que está acontecendo? Então, essas ideias vão nos ajudar a acolher mais as crianças, né? Porque quanto nós podemos fazer, né, para tornar melhor. Então, foi quando eu dei o exemplo lá do meu sobrinho, estava sofrendo. Né? A gente podia dizer, não fala nada não, é criança, arruma outro, tá? Ele arrumou, nem lembra mais do vizinho argentino, nem o vizinho liga mais para ele. Mas ele teve um tempo, porque ele arrumou novos amiguinhos, e o vizinho também, e ficou natural. Isso dentro, e o meu sobrinho é um assunto simples, esse da televisão é muito mais sério. Então a gente vê aí esse cuidado, né? Isso aí, gente, a gente está chegando ao final, companheiros colocando aqui da leveza, Karina, com que você abordou o tema, criando esse ambiente tão gostoso, né? Para perguntas, para comentários, enfim, para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não faz pergunta, faz comentário, mas a gente está fazendo muitas reflexões, né? Pensando sobre muitas coisas. Então, nosso agradecimento a você ter se deslocado do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes, São João da Barra também está presente aqui, na nossa região. Eu acho que Carlos está em São Fidélis, né, Carlos? Eu estou em São Fidélis. Eu já Pois tive com é. Karina sábado de manhã. Tive com Karina sábado de manhã. Ela está aqui desde sábado. Pois Isso. é. Então, ela está no norte-noroeste do Rio de Janeiro, tá né? passeando. No nosso interior.
Então, nosso carinho, a gente precisa disso, né? Desses momentos gostosos, leves, para que a gente possa se fortalecer para estar cooperando, né, com as pessoas que estão em sofrimento, né, em luto, enfim, uma série de questões. Então, vamos, nesse momento, pessoal, de prece final, dedicar a todos esses, né, que partiram, às famílias, ao garotinho, né, ao Henry, essa criança de 4 anos, que o espírito dele possa ser envolvido nesse momento. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que nos acompanham nesse instante, em que sentimos nossos corações tão sensibilizados, onde tivemos tantas reflexões importantes, nós agradecemos por ter essa doutrina que amplia a nossa visão, que nos consola, que nos fortalece, que nos orienta. E aproveitamos, então, para juntar esses pensamentos bons, essas vibrações amorosas, em benefício de todos esses espíritos que partiram nesse período, seja pela Covid ou por outras enfermidades, e de uma forma especial por esse garoto Henri, que tanto nos sensibilizou nessas últimas semanas. Que o nosso amor possa chegar no seu coração, que ele possa estar sendo acolhido pela espiritualidade e possa estar daqui a pouco no planejamento de sua vida, seguindo em frente. E pedimos por todos os familiares também, porque sabemos também que nos equívocos geramos dores que vamos precisar resolver. Então, que todos possam ser abraçados nesse momento. Que nós, que aqui estamos, possamos continuar firmes, aproveitando o saber espírita para ajudar aqueles que estão no nosso entorno. Que assim possa ser. Gente, muito obrigada pela presença de todos, dos nossos companheiros do Rio de Janeiro. Foi muito legal a gente compartilhar aqui esses momentos com vocês. Esse é o lado bom, né, querendo que a gente estava conversando da pandemia, né, porque acaba a distância. Gente, então, deixa eu entender uma coisa. Vocês estão em Campos, é isso? Em Campos dos Goytacazes. Eles estão. Eu vi, Karina. Karina está onde? Não, eu estou em Vila Isabel mesmo. Eles é que estão em Campos? É uma brincadeirinha minha, porque todos juntos online. Mas vocês é que estão. A Karina está em casa e vocês é que estão em Campos? Ela veio virtualmente nos visitar. Virtualmente. A gente tem São João da Barra aqui. Anne Rocha é São João da Barra. Então, é isso aí. Um abraço. Um abraço, beijo para vocês. Tchau. Beijão, beijão. Karina, bom ver no vocês. segundo semestre a gente te convida de volta, tá? Tá certo. A gente vem. Acho que a turma também gostou de vir para Campos. Tchau, pessoal. É isso, prazer em conhecê-los, tá? Prazer também. Olha a brincadeira dele. Muito obrigada. Tchauzão, gente. Obrigada, Karina, mais uma vez. Tá bom. Sábado a gente se encontra, eu acho, no CERJ. Com certeza. A gente tem novo encontro. Então, tá faz bom. Faz parte. Aqui tem Jaciara, aqui também, de São João da Barra. Aqui, ó. Que coisa boa, né? Isso aí. É bom. Tchauzão, gente. Tchau, meus amores. Vou sair também. Fiquem com Deus.